Alô, alô, chegou o momento. É mais uma linda história da meia-noite. E eu tenho certeza que essa aqui vai mexer demais com o teu coração. Muito obrigado a você que tem entrado no nosso canal e tem se tornado membro. O objetivo da nossa produção é chegar a 100 membros do nosso canal. Queria tanto que você viesse a ser de número 80. Daria para ser? É que eu estou chegando ao número 80 agora. Quem sabe você se torne a de número 80. Eu vou te avisar depois, tá? Abaixo do vídeo, todas as instruções para que você se torne membro do canal. Será uma honra muito grande. Você pode ser VIP, você pode ser até diamante, você pode ser... Olha que chique! Será uma honra, hein? Será uma honra você, cheio de brilho, ser diamante. Desafio, será que alguém tornar-se-ia, além de membro, diamante cheio de brilho? Oh, meu Deus! Vamos lá, estou aguardando, tá? Espero, mas eu estou brincando apenas. Você se torna membro na categoria que você puder e quiser. E se não puder, que Deus lhe dê muita força, energia, garra, para que isso não seja absolutamente nada na sua vida e você possa ser membro, tá bom? Agora, o que eu gostaria que você fizesse, por favor, é que se inscrevesse aqui no canal e que curtisse o nosso canal, porque isso fortalece o canal do Paulinho Boa Pessoa e a gente ganha em propaganda pelo próprio YouTube. Sabe o que quer dizer isso? O canal é mais propagado, mais gente acessa e mais cartas chegarão, o que vai ser bom para mim e para todos nós. Conto com você. Mais um pedido. Entra na minha gauchinha, a minha sobrinha. Eu tenho uma sobrinha que é a gauchinha, Andreina, de São Leopoldo. É lá que mora a vovó da Andreina. Ela morava lá com a avó. E agora ela está morando aqui conosco no estado de São Paulo. Mas a Andreina tem ajudado demais os irmãos gaúchos que estão sofrendo. Felizmente a casa da vovó, onde morava a Andreina, não foi atingida pelas águas, porque fica numa parte mais alta de São Leopoldo. Não foi atingida. E ela tem ajudado muita gente. E ela está pedindo uma força para continuar ajudando as pessoas. De que maneira você pode dar essa força? Entrando no canal que ela criou no YouTube. Ela que casou-se com meu sobrinho Lucas. O canal chama-se Rankings e Curiosidades. É muito interessante o canal. Então, se você entrar, se inscrever, já é uma grande ajuda no canal Rankings e Curiosidades. Como eu suspeito de que talvez haja um nome muito parecido, então eu lembro a você que o logotipo do canal é azul. Isso facilita para vocês todos, ok? Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história do violino, eu sei que você vai gostar, com notas musicais no ar. A história que eu vou contar. Eita, violino! Vamos à história que é muito boa. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Hamilton Landau e hoje eu quero contar uma história que envolve uma família muito próxima à minha. Especialmente, quero falar do senhor Joseval. Ele tinha tanto orgulho desse nome, se dizia xará de um grande jornalista, que é o Joseval Peixoto. É realmente xará mesmo. Mas a história do senhor Joseval
ela é singular, ela é muito diferente. O senhor Joseval, ele era um músico inato, ele dominava vários instrumentos de corda, mas especialmente ele dominava o violino. E dentre as coisas que ele adquiriu na vida, aquele violino para ele era especial. Ele dizia que era um Stradivarius. Ele dizia, olha, talvez não seja legítimo, porque um Stradivarius legítimos, esse tem mais de 300 anos e custa muito caro. Ele falou, esse talvez não seja legítimo, porque ele vem com selo. É interessante dizer, deixa eu explicar isso aí, que é muito interessante. Seu Joseval explicava que o Stradivarius legítimo, ele não tem necessidade de selo. O selo do Stradivarius é o som que ele emite e o verniz muito diferente. É histórico. É um violino que pertenceu a reis, a rainhas, a gente que fez parte da história. Um instrumento que foi criado pela família Stradivari. E especialmente havia um luthier que era o mais famoso. Esse luthier, o nome dele, Antônio Stradivari. Esse era o grande criador. Então, esse violino, se você encontra um desses, ele custa coisa de milhões. Esse do senhor Joseval, ele vinha com o selo. E exatamente por vir com o selo, ele falava, não é um Stradivarius legítimo. Mas ele já pagou muito caro. Para que vocês tenham uma ideia, se comentava que esse violino dele valia alguma coisa em torno de 15 até 20 mil reais. Tinha de fato um valor muito grande. Não só o valor monetário, mas para ele um valor também de estima. Esse era o único bem, em verdade, de alto custo que ele acabou adquirindo e não dava a ele nenhum tipo de retorno financeiro, não. Ele amava o instrumento, tanto que ele amava tocar esse violino. E ele tocava muito bem, diga-se de passagem. O senhor Joseval, ele tinha outros violinos, mas aquele era especial. Seu som parecia falar direto à sua alma. Suas cordas eram especialmente finas e uma vez que tocada por aquela vara, produzia uma sonoridade fantástica, nítida e pura. Ele, o senhor Joseval, ele dizia para quem quisesse ouvir que ele nunca tinha escutado um som tão puro e especial assim. Não permitia que ninguém sequer se aproximasse da sua preciosidade. Dos outros violinos ele não tinha ciúme, mas aquele era especial. Senhor Joseval, ele era um homem solitário e dizia que ele era um homem também mão fechada. Noutras palavras, sovina. Senhor Joseval morava sozinho. Diziam que ele nunca havia se casado para não ter que sustentar a esposa e filhos. Ele ria. Ele sabia que isso era uma brincadeira. Ele tinha uma gargalhada gostosa, ele ria gostoso. Ele sabia que isso era uma brincadeira. Mas, na verdade, quem o conhecia bem, como minha família, especialmente meu avô e minha avó, dizia que o senhor Joseval ele teve uma grande desilusão amorosa quando ele era jovem. E ele não quis mais saber de namorar ninguém. Agora, ele já chegava aos 70 anos e sempre viveu daquele jeito, sabe? Solitário.
apenas acompanhado da sua música e dos seus instrumentos. Bem, era verdade mesmo que ele não gostava de gastar nem com comida, talvez até por falta de interesse, quanto mais com outras coisas, que ele julgava que as outras coisas fossem todas supérfluas. Não viajava, seu Joseval não se divertia, ele não ia a festas, ele até era convidado, mas ele nunca comparecia. Quase não tinha amigos, mas se o chamassem para tocar violino em alguma apresentação, aí tudo mudava. Seu Joseval se entusiasmava e quando ele chegava no evento, ele dava um verdadeiro show, especialmente se ele levasse a sua preciosidade, o Stradivarius com selo. Num dia, ele esteve com o irmão dele, o Josafá. Eles eram gêmeos, era Joseval e Josafá, os irmãos gêmeos. Ele conversando com esse irmão, o seu Joseval falou para o Josafá: Josafá, a minha saúde anda muito debilitada e eu quero te fazer um pedido assim especial. Se algo me acontecer, eu queria que você trouxesse os meus violinos para sua casa e que principalmente cuidasse desses violinos do jeito que eu cuido, especialmente esse aqui, ó. Esse aqui era o Stradivarius com o selo, e que cuidasse especialmente desse aqui. Nunca, por favor, se desfaça dos meus instrumentos e zele por sua preciosidade como se você zelasse pela sua própria vida. É a única coisa que eu te peço. Você me promete? Por favor. E o irmão riu, o Josafá, querendo descontrair: mas que bobagem, Joseval. Você ainda vai viver muitos e muitos anos ainda. Mas por favor, vai, me promete isso para eu ficar mais tranquilo. Tá, eu prometo. Se eu ainda estiver vivo, né? Se eu ainda estiver vivo quando você se for, eu prometo que eu vou cuidar e muito bem dos seus instrumentos. Quer dizer, dos seus violinos, né? O seu Joseval foi ficando cada vez mais adoentado. Talvez ele já soubesse de alguma coisa. Fumou durante muito tempo, aquela tosse mais insistente, aquele pigarro persistente que acabava saindo junto com o sangue. Aquilo não era um bom sinal. E foi exatamente de um mal pulmonar que ele acabou um dia vindo a falecer. Disseram até que teria sido uma embolia pulmonar. Para a tristeza de todo mundo que gostava do senhor Joseval e dos seus parentes, ele veio a falecer. Envolto na tristeza de perder o irmão, o senhor Josafá, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa com que se preocupar, porque ao contrário do irmão, ele se casou. O senhor Josafá teve 4 filhos, mais a esposa, tinha tanta ocupação, apesar dos seus 70 e pouquinhos anos, ele acabou se esquecendo. A casa do irmão ficava sempre fechadinha e os instrumentos estavam todos lá, trancados dentro de um armário. Passado um certo tempo, o irmão Josafá apareceu contando essa história
na casa da minha avó, e eu estava presente, que ele havia tido um sonho com o Joseval. E o sonho com o Joseval foi o seguinte: diz que o Joseval apareceu para ele, Josafá, no sonho, e disse: por que você não cumpriu a sua promessa, Josafá? A minha joia, o meu violino Stradivarius, está correndo um sério risco. O senhor Josafá acordou assustado e ele prometeu que no dia seguinte ele iria resolver aquela pendenga. Logo pela manhã, ele foi até a casa do irmão Joseval. Queria pegar lá os violinos e levar para sua casa. Só que quando ele entrou na casa, e foi isso que ele foi contar para os meus avós, quando ele entrou, falou: seu Joaquim, Dona Esmeralda, que são os meus avós, seu Joaquim, Dona Esmeralda, quando eu entrei, eu vi que a janela lateral da casa estava arrombada, fora aberta, mas forçada, com um pé de cabra. Fui direto ao lugar em que meu irmão guardava os instrumentos musicais. Eles estavam lá, os violinos estavam no armário, mas o mais precioso, aquele que ele mais falava, esse tal de Stradivarius, que ele falava Stradivarius com selo, lá não estava. Eu andei pela casa e vi que nada mais tinha sido roubado. Então eu entendo que quem entrou ali só queria pegar aquela peça, só entrou ali única e tão somente visando aquela peça do meu irmão. Quer dizer, devia saber de tudo. Olha, o senhor Josafá estava desolado e sentindo-se culpado. Ele perguntava para o meu avô, para a minha avó: e agora? O que eu faço? Os meus avós aconselharam: olha, você tem que fazer uma entrevista com os vizinhos de lá, se alguém viu alguma movimentação. E por que não? Isso é um roubo. Você tem que ir à polícia fazer um boletim de ocorrência. Disse a minha avó, que é uma pessoa muito inteirada nesse sentido. Ele fez tudo o que lhe foi aconselhado, tudo que ele pôde fazer, mas depois da janela arrombada. Não era a porta arrombada, mas era a janela arrombada. Ele fez de tudo para tentar recuperar o violino Stradivarius. No entanto, ele não obteve sucesso. O roubo permanecia um mistério, sendo aquele um instrumento valioso, raro, que seria facilmente identificado se fosse visto. Era um Stradivarius, com selo, mas era um Stradivarius. Aliás, o selo ajudava a denunciá-lo. O tempo passava e o instrumento não aparecia. Foi aí que mais ou menos a umas 10 casas da casa do vovô e da vovó morava aquele outro músico, sabe? Ele também era da vizinhança. Ali morava o senhor Rildo, músico. E esse senhor Rildo, que morava mais ou menos a 10 casas do vovô e da vovó, acordava agora o senhor Rildo durante a noite, ouvindo passos pela sua casa. E esse homem, Rildo, ele foi ficando apavorado. Ele à noite na cama nem se mexia mais nela. A esposa dele dormia serenamente, tranquila, calma ao seu lado, mas ele não. Ele não estava conseguindo mais pregar os olhos. E de repente, esse senhor Rildo, ele começou a escutar o som de um violino sendo tocado. A mulher dele não acordou. Era para a mulher dele como se nada estivesse acontecendo. Mas o seu Rildo, ele escutava tudo. Aí ele se levantou, ele pegou um objeto com o qual ele pudesse se defender e ele saiu pela casa. Chegando no outro quarto, ele viu o violino suspenso no ar e o arco e as cordas que se mexiam
como se alguém o estivesse tocando. Ao entrar no aposento, o instrumento começou a emitir um som ainda mais estridente, como se alguém o tocasse, estivesse nervoso, agitado, ansioso, querendo que aquilo, de certa forma, ofendesse os tímpanos do Sr. Rildo. O Rildo, escutando aquilo, e não acreditava no que via. As suas pernas tremiam e ele mal conseguia se manter de pé. O instrumento foi se aproximando e reuniu todas as forças que tinha o Sr. Rildo, e ele conseguiu voltar correndo para o seu quarto. Ele se deitou no quarto, cobriu até a cabeça. Sr. Rildo, ele era instrumentista, ele era músico, ele tinha e tocava vários instrumentos. Aquele violino era a sua última aquisição. Ele estava feliz e realizado. E agora, não entendendo o que acontecia, ele ficou apavorado. Ele que estava tão feliz e tão realizado com aquele violino, ele agora ficou tão apavorado pelo mesmo motivo. Na manhã seguinte, ele falou do que aconteceu durante a noite com a mulher. Falou com os 2 filhos também. E eles ficaram espantados com a história narrada pelo Sr. Rildo e disseram: não, pai, eu não escutei nada. E você? Não, eu também não ouvi. Assim como a mulher dele disse: não, eu não ouvi também absolutamente nada. Será que Rildo, você não teve um sonho ou uma alucinação? E Rildo olhava espantado para os parentes, filhos e esposa, e até que ele se calou. Alguns dias depois, ele acordou com o barulho. O Rildo acordou na casa dele com o barulho de alguma coisa caindo. Logo depois, o violino começou a tocar. E começou a tocar uma linda canção, bem melódica. Ele se levantou, já assustado, e foi até o outro quarto. O instrumento era aquele violino. Estava no chão, fora de seu estojo, e o arco do violino passeava suavemente sobre as cordas, emitindo som. E ele não aguentou, e ele começou a gritar: pare! Pare com isso! Pare! Por favor, pare com isso! Pare! Sua esposa e filhos acordaram. Viram-no agitado e tenso, falando sozinho. Todos os instrumentos estavam em seu lugar e nenhum som fora ouvido por nenhum familiar. Disseram para ele: é um pesadelo que você está tendo, Rildo. Os instrumentos estão todos guardados, não estão emitindo nenhum som. É algum pesadelo, alguma alucinação que você está tendo. Volta para a cama. Enquanto isso, Josafá, por sua vez, voltava na casa dos meus avós para contar. Ele sonhava com o irmão tentava no sonho lhe dizer alguma coisa, mas ele não conseguia entender o que era. Ele ficava tenso e pensando que o senhor Joseval cobrava dele a promessa que ele não cumpriu.
mas que agora, né, ele cumprir, ele trouxe os outros instrumentos para sua casa, mas faltava o principal. Quem sabe o irmão quisesse naqueles sonhos transmitir para ele exatamente o local onde ele pudesse encontrar o instrumento principal, mas era tudo tão nebuloso. A culpa corroía o senhor Josafá. Ele ia ficando abatido e triste a ponto de preocupar a família inteira, ainda mais que o irmão gêmeo havia partido há tão pouco tempo. A família começou a ficar com medo. Já na casa de Hildo, a 10 casas do vovô e da vovó, a cena se repetia. Aliás, se repetia em tantas e tantas vezes. Cada dia, o violino aparecia tocando em algum lugar, no chão, suspenso no ar, sobre o sofá. Sua família começou a pensar em surto psicótico do Sr. Hildo. Disseram que talvez ele precisasse de um bom psiquiatra. Ele resistia, dizendo: eu não tenho nada, eu não sou louco, isso está acontecendo comigo de verdade. E ele reiterava que ele ouvia sim o som do violino e ele sabia o que era. Pressionado então pelos filhos, pela esposa e chorando feito criança, Hildo falou: eu vou contar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês. Eu mandei roubar o violino. Esse violino, ele pertencia ao Joseval. É um instrumento de grande valor e eu sempre desejei ter. É um Stradivarius. Não é legítimo, mas é um Stradivarius com selo. Eu tinha certeza absoluta que ele jamais me venderia o instrumento por nenhum valor, por nenhum dinheiro. E eu era obcecado por ter esse instrumento. Então, eu contratei um moleque. Eu contratei um moleque que passou pela janela. Eu instruí que instrumento ele deveria pegar. E ele pegou e eu paguei o garoto. E agora estou assim. Eu estou perturbado. A mulher, olhando para o Hildo, disse a ele que não acreditava no que ela estava escutando dele. Exclamava a esposa: você se prestou a isso, Hildo? Mandar roubar um instrumento? Você... Desculpa, você foi tão ou mais bandido do que esse garoto que você pagou. Você foi pior do que ele. Eu sei de tudo que se passa. Eu poderia ter comprado sim o violino, mas ele nunca que me venderia. Eu tinha loucura para tê-lo. E aí você rouba, e acha que fez o certo? Eu não sei se eu fiz o certo ou se eu fiz o errado. Eu só sei que eu sempre quis ter esse violino para mim. Ele tem um som divino. Parece que ele fala. Ele tem um som dos deuses, esse violino. Só que agora você está sendo perturbado pelo som diabólico do violino, né? Escuta aqui, Hildo. As coisas não são assim. Você vai ter que devolver esse instrumento. Eu não quero saber deste objeto aqui na nossa casa, não. Isso vai trazer infelicidade para você, como já está trazendo, e pode trazer infelicidade para todos nós da família. Você vai fazer isso, e vai fazer isso o quanto antes, de preferência agora. Como é que eu vou devolver o instrumento sem levantar suspeitas? Além do mais, eu não queria abrir mão dele. Mas ele não é seu, Hildo. Não vê que só tem lhe trazido problema? Diga que alguém apareceu aqui querendo vender esse violino e você, num primeiro instante, comprou.
mas você tinha certeza absoluta que esse violino tinha sido roubado e que pertencia a uma pessoa a quem você queria tão bem, que era o senhor Joseval? Depois de muita resistência e de estar cada vez mais estressado com as noites mal dormidas e o pânico de ouvir o violino tocando do nada, senhor Rildo, ele resolveu devolver o precioso violino. Então, foi aí que a casa dos meus avós acabou sendo o lugar ideal para que isso acontecesse. Ele sabia que tanto o vovô quanto a vovó eram muito amigos do Josafá. Ele via sempre o Josafá por lá, conversando com os meus avós. E eu assisti esse encontro. O senhor Josafá foi chamado pelo vovô e pela vovó, e o senhor Rildo já estava na sala esperando por ele. E eu vi o momento em que tudo aconteceu. Senhor Rildo contou uma história que era fantasiosa. Ele disse que alguém roubou aquele violino e veio oferecer para ele na casa dele, sabendo que ele era músico. Quando ele reconheceu o violino, ele imediatamente comprou, mas com uma única intenção: devolver a quem de direito. E era o que ele estava fazendo naquele dia. Nesse dia, o senhor Josafá agradeceu, abraçou o Rildo, ainda que pudesse ter desconfianças a respeito do senhor Rildo, mas ele estava tão feliz em ter o violino raro do irmão de volta. Sentiu alívio e alegria ao ver o instrumento. Olha, se ele não acreditou, fingiu que acreditou e agradeceu o Rildo por ter devolvido. O mais impressionante é que ele parou de sonhar com o seu irmão gêmeo, o senhor Joseval. E ele sentiu que agora o espírito de seu irmão estava em paz. O senhor Rildo ficou triste, porque sempre quis ter aquele violino, mas teve sossego e nunca mais acordou durante a noite com fenômenos estranhos. De vez em quando, para satisfazer um gosto do senhor Rildo, lá na casa dos meus avós, seu Josafá trazia o Stradivarius com um selo. E era lindo ver o Rildo nessa hora. Ele era um excelente músico, talvez até melhor músico do que fora um dia o senhor Joseval. Ele pegava o instrumento, ele tocava aquele violino com tanto amor, que os vizinhos todos ficavam encantados com a melodia e com o som que o violino Stradivarius emitia. E tanto isto é verdade, que uma das vizinhas do vovô e da vovó, de nome Almerinda, ia se casar por aqueles dias. E ela contratou o senhor Rildo para que ele tocasse no seu casamento. Só que ela queria que ele tocasse aquela melodia que ele tocava na casa do vovô e da vovó. O seu Rildo, nesse dia, eu tenho a impressão de que talvez ele tenha mentido mais uma vez. Ele disse para o senhor Joseval: olha, do jeito que ela está falando, Almerinda, ela quer a música que eu toco no Stradivarius. Outro instrumento pode até reproduzir, mas nunca que será igual. Nesse dia, posso levar um instrumento na igreja para poder fazer um show para Almerinda. E nesse dia, no casamento da Almerinda, de fato, foi um dia belíssimo, em que tudo aconteceu. O senhor Rildo tocou na entrada e na saída da noiva aquele Stradivarius, produzindo aquela melodia belíssima. E nesse dia coube
a mim. Eu que era um garoto, eu vi um senhor acompanhando a saída da noiva e o músico que ia tocando, acompanhando o casal. Sabe quem era? Era ele, o senhor Joseval. Eu o vi saindo junto daquela igreja. Vi com os meus próprios olhos e assino a Milton Landau. Eu assisti isso tudo de perto. Espero que vocês tenham gostado da minha história e vou ficar aguardando muitos comentários a partir de agora.